Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui da página. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês sobreviveram ao eclipse de ontem? Gente, pra quem acompanhou ontem, eu fiz uma live falando do eclipse. A imagem tá péssima, a minha cara tá super cansada, mas a informação é super válida, tá? Então, se você não assistiu, assiste, porque vai valer a pena. Esse eclipse vai influenciar muita coisa da nossa vida nos próximos 2 anos. E eu queria saber como é que vocês estão hoje aí, sobreviveram, estão bem? As claridades estão começando a chegar, as coisas estão começando a se encaixar, como é que tá aí? Hoje eu vou trazer uma leitura um pouco diferente, a gente sempre fala da união da jornada de chamas gêmeas do ponto de vista de quem está em separação, né? Hoje a gente vai fazer uma leitura para quem está em união interna, caminhando para a união externa. Dentro da separação, quando a gente está nos estágios finais de união harmônica com a nossa chama, a gente passa por um processo que é chamado de união interna, que é quando as nossas polaridades internas estão harmônicas, estão harmoniosas, equilibradas, trabalhando em conjunto. Então hoje a gente vai falar o que pessoas que já estão nessa vibração, né, que já estão nessa união interna, podem esperar para os próximos meses. E enquanto eu embaralho, eu vou dar alguns recados. Já vou te dizer que se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor, me siga. Lá a gente também fala de chamas, mas a gente foge um pouquinho dessa abordagem do tarô. A gente fala mais sobre astrologia, sobre a parte de cura. Inclusive lá eu tô fazendo live todos os domingos às 9 horas da manhã, para a gente falar da parte mais espiritual da jornada de chamas. Essa semana eu vou falar sobre os eclipses e a influência deles na ótica espiritual da jornada, tá? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais do que aconteceu ontem, não deixa de assistir esse domingo. E caso você deseje uma leitura na tua energia, uma sessão de mentoria, uma sessão de cura energética, me chama no WhatsApp pra gente conversar um pouquinho e eu entender qual é o teu momento e qual dos meus serviços é pra você. Meu WhatsApp tá aí no box de informações. Então vamos lá, né? Por último, queria lembrar pra vocês que essa é uma leitura coletiva. Então pode ser que não se encaixe para todo mundo, tenha muito discernimento ao ouvir. E a gente vai começar perguntando ao tarô, dentro desse grupo de pessoas que estão em união interna, como está o divino feminino em relação à união externa, né? Como ele está se sentindo. Mal embaralhei, já caiu aqui uma carta. A gente tem o Página de Ouros que fala desse divino feminino sentindo que as coisas não estão caminhando da forma que ela gostaria que caminhasse. Aqui a gente vê divinos femininos que elas veem sim um progresso sendo feito. Elas veem o masculino, o masculino progredindo, ele fazendo as curas, ele se encaminhando. Ela vê a espiritualidade direcionando essa jornada para uma união externa, mas ela ainda sente uma lentidão, ela ainda sente uma vagarosidade, uma demora. Aqui eu não vejo esse divino feminino tão mais naquela energia de descontentamento, de frustração por conta dessa demora. Não, tá? Eu vejo ela um pouco mais aceitando as coisas como elas são. Não é uma resignação também, mas é tipo assim, aceitando as coisas como elas são. Vendo a importância do momento, por mais que os passos que estejam sendo dados no momento sejam muito pequenos para o que ela queria que fosse, mas ela vê a beleza do momento, ela vê a importância do momento. Ela consegue fazer uma avaliação de onde eles saíram, né? De como estava essa conexão e como ela está agora. Então ela vê o progresso. Aqui existe aquela coisa de se dependesse de mim, estaria... Desculpa, gente. Aqui existe aquela coisa dela ainda ter assim, se dependesse de mim, estaria mais rápido. O que pode falar um pouquinho de uma frustração que ainda se mantém na superfície.
Mas de uma forma geral, ela tem essa energia muito mais trabalhada dentro dela, de entender que queria, mas se não tá assim, tem algum motivo. E como o divino masculino está se posicionando nesse momento em relação a essa união externa? Eita, nós! A carta do carro. Como esse masculino está se posicionando em relação à união interna? Ele está se preparando para fazer essa movimentação. E por que ele está se separando? Porque no oculto a gente tem o 6 de ouros, que fala dele ainda buscando um certo equilíbrio material para poder fazer essa movimentação para a união. Aqui pode ser que esse masculino esteja esperando as coisas melhorarem financeiramente, o trabalho estabilizar, ou arrumar um trabalho, ou mudar de trabalho, ou porque ele precisa mudar de casa, enfim. Aqui existe alguma coisa que o masculino está esperando que ganhe um equilíbrio maior, que ganhe um aterramento maior para ele poder fazer essa movimentação. Mas a movimentação está aqui, claríssima, a carta do carro. Movimentos rápidos, coisas que acontecem de forma muito inesperada. Agora tá parado, daqui a 2 segundos já tá nos 100 km por hora. Então, assim, ele tá vindo. E tá vindo com muita velocidade. E tá vindo assim com uma vontade de quem quer fazer as coisas acontecerem, tá? Mas vamos lá ver quais são os desafios que ainda se colocam para essa união externa. O que está bloqueando nesse momento essa união externa, né? O que ainda bloqueia nesse momento essa união externa. Ora, se não temos aqui uma carta de vidas passadas. Gente, o que é que tem aí na vida passada de vocês que ainda não foi resolvido, que ainda precisa ser olhado, que ainda precisa ser digerido, porque tá bloqueando, tá, essa união física. Existe aí um acontecimento, para alguns, para minoria, tá? Pode ser até que seja alguma coisa dessa vida de interações anteriores que você teve com a tua chama. Mas para a grande maioria vai ser de vidas passadas. É alguma coisa aí que eu não vejo como profunda, tá? Porque a gente tá com um arcano menor, é um arcano que também fala de uma nostalgia, também fala de uma coisa emocional um pouco mais tranquila. Então, assim, não é nada muito enraizado, mas é como se fosse uma chavinha que ainda precisa mudar em relação a esse passado para que essa união comece a se movimentar, comece a de fato acontecer. E quais são os medos que precisam ser trabalhados? 9 de paus. Medo de sofrer, aquela coisa de vou ficar na defensiva esperando o que é que ele vai fazer, porque eu não quero me abrir, eu não quero ser vulnerável, tô cansado, tô no limite das minhas forças, então que ainda tenho muito medo de que esse passado se repita. Olha só a interação das cartas. Ainda existe um medo de que esse passado se repita, ainda existe uma defensiva em relação a esse passado, e eu vejo que não é nenhuma coisa assim, esse passado não é nenhuma coisa profunda, é algo que se você disser assim, é uma coisa tão simples quanto você hoje decidir, eu não vou deixar mais esse acontecimento influenciar a minha união. Deixei pra lá, libertei, joguei Ho'oponopono, pronto, liberou, tá? Então é uma coisa muito simples e você não pode deixar que essa situação, desculpa, começou a me dar refluxo, tá? Então, assim, alguma coisa nesse passado realmente ainda mexe muito com você, ainda mexe muito com o teu emocional, ainda te traz uma sensação de que você precisa se defender, de que você precisa se guardar. Só que não, é uma coisa que é muito mais simples do que você imagina. É tão simples quanto você decidir não se deixar levar mais por isso. Dizer assim, eu vou enterrar esse passado agora vai ficar no passado e eu vou seguir a minha vida. Então, pare aí um pouquinho para pensar. E, gente, deu uma coisa assim de um... É uma ansiedade, mas uma coisa assim de...
uma crise de pânico, mas não, não chega a ser uma crise de pânico, tá? Mas dá aquela, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, tentem olhar para vocês um pouco mais. Tentem entender o que é essa situação, porque eu até vejo que essa reação do ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, dessa falta de ar, desse pânico, desse medo, é você que está criando na tua cabeça, porque não é tão pesado assim, não é tão intenso, não é tão enraizado. Então dê uma olhada nisso, porque o que está te bloqueando ainda de alcançar essa união física é um detalhe. E você está fazendo um parágrafo todo de um detalhe. Então, dá uma analisada, dá uma interiorizada, tá bom? Eu espero que vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e eu vejo vocês na sexta-feira. Tchau!